Qual a importância do Kandinsky para o abstracionismo? Bom, em primeiro lugar, ele é importante, acima de tudo, por ser o artista que mais estudou, analisou o que é uma imagem na pintura. Entre 1900 e 1911, ele participa e funda dois grandes movimentos de uma das mais importantes vanguardas interdisciplinares da arte moderna, que é o expressionismo, tanto em Berlim quanto em Frankfurt, na Alemanha. E durante esse período, ele vai pintar duas séries, né? O Movimento A Ponte e o Cavaleiro Azul, The Blaue Reiter. Essas duas fases do início da carreira do Kandinsky já mostram uma essencialização, ou seja, diminuindo cada vez mais o número de elementos da sua composição. Particularmente após o encontro dele com a experiência cubista, que tem como proposta básica a essencialização dos elementos e a valorização da forma. Isso tudo a gente encontra, em parte, no livro que ele publica em 1912, 11-12, que é o livro Do Espiritual na Arte. A experiência dele a partir daí é de uma revelação incrível. Eu vou contar uma coisa que talvez os livros não digam e vocês não saibam. O encontro dele com a arte abstrata veio necessariamente desse processo de simplificação, essencialização dos elementos da imagem durante todos esses 12 anos, que ele pintou ininterruptamente e participou de grandes movimentos artísticos. Ele estava pintando no ateliê, fim da tarde tem uma luz que é meio trêmula quando o sol se põe. Ele estava pintando uma tela da última série do Cavaleiro Azul. E faltava pôr o cavaleiro e o cavalo na tela. Ainda tinha figura reconhecível na pintura nesse momento, na obra dele. E essa luz trêmula atrapalha para pintar, a gente fica meio perdido, né? Ele resolveu sair, tomar um café, esperar escurecer para acender luzes, enfim, e ter uma luz melhor. Na volta, quando ele abre a porta do ateliê e olha a tela, que não tinha o cavalo nem o cavaleiro, ele sentiu, quando ele viu a tela pronta. E na hora caiu a seguinte ficha, né? Por que tem que ter o cavalo e o cavaleiro lá? Necessariamente. Foi lá e assinou a tela. Aí começa a arte abstrata. Na obra, na experiência do Kandinsky. Paralelamente a ele, você tem a experiência do Robert Delaunay, que é um grande artista órfico do movimento orfista, um movimento que também pregava a essencialização dos elementos da imagem, para que a pintura fosse realmente pintura e não assunto. Né? Assunto é literatura, né? Dramaturgia. Pintura é forma, plano, volume, não é? A realidade plástica das tintas, o colorismo. E a partir daí ele desenvolve a série abstrata dele, meio interrompida de certa forma entre 14 e 18 como obra de todo mundo por causa da Primeira Guerra Mundial, mas retomada a partir de 19 quando ele se torna extremamente vinculado ao construtivismo russo, que também é um movimento abstrato, aí geométrico, não é? Com o Malevich, com o Casimir Malevich, a partir de 12, 13, que já prega a arte abstrata geométrica como fundamento. O uso da geometria como elemento essencial da relação na pintura. E a partir de 19, na escola Bauhaus, ele vai desenvolver toda as suas séries abstratas geométricas,
É, ou orgânicas, enfim, são vários momentos que ele vai ter na Bauhaus a partir de 19. E junto disso, claro, um dos primeiros artistas a desenvolver uma teoria da cor, não é? E tratando a cor, ele já desde do começo, como um elemento fundamental na pintura. E a relação de cor e forma, como você acha que acontece? Acontece em todos os sentidos. Na própria teoria do Kandinsky está escrito isso, né? A cor, ela não pode ser utilizada de maneira interpretativa. A gente é tão ignorante até hoje de cor, é um absurdo. Por exemplo, ensina a gente que vermelho é o amor. Tenha santa paciência, né? Ridículo, patético. Nem nome de cor a gente tem, né? Alaranjado. A criança tem 3 anos, vai estar 4, vai aprender cores, né? Vai desenhar brincando. Aí a mãe dá um suco de laranja, uma laranjada para a criança. Ela toma, tem uma fruteira na frente dela com laranjas, aí ela vira pro menino e mostra o lápis, fala, essa cor é alaranjado. Pô, é pra deixar qualquer um louco. 3 coisas completamente diferentes têm o mesmo nome. Percebe a burrice? A gente é muito burro com cor ainda. Cor, é. E cor, ela é uma linguagem. Ela é tão importante quanto o som. Cor em relação à forma, cor tem velocidade, contração, o ritmo de uma maneira geral. A cor tem expansividade, não é? Ela tem qualquer possibilidade de ritmo, tanto quanto o som. O som a gente domina há milênios, né? E produz música. Com a cor a gente é muito bebê. As grandes teorias da cor, as duas a princípio são do Goethe e do Newton no século XVIII, e depois as grandes teorias da cor, que são as grandes teorias da cor até agora. A primeira, do Itten, que deu aula com Kandinsky na Bauhaus, a outra do Paul Klee, que deu aula com Kandinsky na Bauhaus, a do Kandinsky, que era o grande cara, o pensador desse grupo, né? E o Albers, que foi aluno deles. A cor e a forma têm que estarem associadas na mesma proporção de significado. E não para representar alguma coisa, porque a cor já representa. Eu sou colorista, né? Acho que dá para perceber. E eu sou capaz de fazer um vermelho que vai botar o espectador a 8 metros de distância da tela. Ou eu posso fazer um outro vermelho que vai fazer com o espectador com o nariz grudado na tela. A cor tem a propriedade de atração, a capacidade de acordar na gente um monte de significados que a gente não conhece através da linguagem verbal. Como a arte mexe com os sentimentos? Mexe porque não tem arte sem isso, né? A arte é feita a partir do conjunto da sensibilidade humana. Desde que o homem existe, as primeiras manifestações do homem foram pintar, cantar, dançar. Não tinha religião nenhuma, não tinha sistema político nenhum, entendeu? São coisas ancestrais da humanidade. Graças a essa vocação de superar o medo, não é? E ter domínio sobre as emoções, não é? E não é domínio, é conhecimento sobre a sensibilidade, ou o que você chamou de sentidos, ou emoções, não é? Isso é o conjunto da sensibilidade. Isso fez com que o homem inventasse a roda, todas as tecnologias até agora. E inclusive continuasse vivo, não é? E ainda acreditando na possibilidade de um mundo melhor. A música é essencial para o desenvolvimento de uma obra de arte? Ela é, particularmente na nossa época, no mundo atual, contemporâneo, atual, porque a arte atual, desde as experiências dos primeiros modernistas, como o próprio Kandinsky, ela é associativa, né?
deles, eles nos deixaram como herança a possibilidade de criar formatos de arte onde todas as artes se interligam. Eu tenho um espetáculo em cartaz que se chama Fragmentos, que são poemas que eu coreografo para dançar e, dançando, criar uma pintura feita com luz, com partituras do Daniel Murray, que escreve as partituras para os poemas, isso tudo para produzir, além do espetáculo presencial, foto e vídeo. Que sensações a forma e o movimento trazem para as pessoas? O mais importante em relação à forma e o movimento é quando a forma insinua o movimento e não fica brincando com a retina do olho, sabe? Como a optical art, que treme, não é? Quando ela insinua, quando ela sugere, aí mora um grande segredo, não é? E é um segredo da própria natureza expressiva humana. Tudo que a gente descobre vem em forma de insight, não é, de revelação, né? E uma revelação, ela não é necessariamente uma ação que acontece retumbante. Não, ela pode ser sutil, ela pode ser suave, não é? Ela não precisa ser necessariamente. As associações entre o movimento e a forma ajudam a gente a entender a nossa dinâmica de vida. Um corpo é um movimento rítmico. O desenho de qualquer coisa é movimento porque tem ritmo em tudo, né? Onde tem ritmo, tem movimento. O jovem de hoje em dia demonstra interesse pela arte? Não, porque no Brasil nós não temos formação cultural permanente, não é? No país todo. É uma grande dificuldade do brasileiro é saber exatamente o que está acontecendo agora. É muito simples responder essa pergunta. É só fazer essa pergunta para as pessoas. Quem são os artistas hoje? Eles vão falar que são os da TV. Se eu perguntar, me fala 2 poetas jovens de São Paulo, ninguém vai saber. Isso é o fim da picada. Isso mostra o tamanho da falta de formação cultural que a gente deveria estar tendo dentro do sistema educacional no Brasil. Eu não sei falar o nome dele. Qual é a relação entre o Kandinsky e o Stravinsky? E o Stravinsky? O Stravinsky, ele também vem dessa geração que transforma a música, né, antes engessada em formatos permanentes, através de pesquisas, não é, e de criações experimentais. O Kandinsky também vem de uma formação muito grande cultural, não é? Os russos, eles têm uma formação espetacular nesse sentido da cultura do seu povo. Isso na Revolução Comunista até a queda do Muro de Berlim. Mas hoje eles estão em pleno resgate do que foi feito no período moderno, construtivista na Rússia, né? De lá saíram as maiores inovações do mundo moderno. E do pensamento moderno também, na arte. Não basta ele e o Stravinsky, mas tem Nijinsky na dança, não é? Pavlova na dança. Você tem Eisenstein no cinema, é o pai do cinema. É o primeiro sujeito a escrever do que é feito o cinema, entendeu? E que sentido aquilo tem. Né? E dá status de linguagem ao cinema. Eles são geniais, na verdade. E a relação entre o Kandinsky e o Stravinsky está ligada a essa modernização das estruturas de composição. Isso é fundamental na ligação entre os dois, não é? Tanto o Stravinsky inova, não é? Particularmente compondo para coreografias, né? Ele compõe para o balé russo, para o Nijinsky, para a companhia do Diaghilev. O Kandinsky a gente não pode esquecer que foi um poeta seríssimo, além de músico, né, e pintor.
é de profunda relação, a profunda relação entre eles é exatamente nessa inovação dos formatos, das sonoridades, na exploração de sonoridades não pré-existentes, mas que vêm da observação da natureza, do comportamento humano, não é? Das expectativas humanas em relação à vida ou ao futuro, não é? E da própria sensibilidade musical que ambos tinham, ambos eram músicos.